Vou começar as minhas filosofadas de sempre, enquanto as pessoas estão entrando. Boa noite para todo mundo. Essa semana que passou, eu conversei com muitos grupos diferentes, grupos de empresas. E quando eu faço isso, eu sempre volto para o básico, né? Para contar o porquê que isso funciona, né? E, inclusive, em algumas das atividades, eu parei de chamar de meditação, né? Meditação quer dizer tanta coisa e tem um grupo que se atrai e tem outro grupo que rejeita a meditação como se não fosse para eles, né? Porque traz um monte de significado e um dos significados que eu acho, mesmo tendo toda a questão de achar que você tem que gostar de yoga necessariamente, né? Não yoga o significado da palavra, que o significado da palavra yoga que é união, mas as práticas, né, físicas, que nem todo mundo é afim de fazer. Mas para mim o que mais incomoda as pessoas na hora de experimentar isso é achar que tem que afastar os pensamentos, né? E aí é muito violento, né? Então as pessoas fecham os olhos, veem muito pensamento, acham que tem que afastar os pensamentos, que não pode ter pensamento, aí desiste, né? Então, às vezes eu mudo até de nome, eu não chamo de meditação, eu chamo, sei lá, o exercício da paz, o exercício da tranquilidade, porque tem tanto significado, né? A nossa língua, né, é uma língua conceitual, né? As palavras têm significados, e às vezes uma única palavra tem significado diferente para as pessoas, né? Se eu pensar em mar, eu penso em prazer, em expansão, em infinito. Alguém que passou um perrengue no mar vai olhar para falar a palavra mar e vai sentir outra coisa, né? E é isso, né? As palavras em sânscrito são palavras vibratórias, elas vibram a essência daquilo, mas as nossas palavras são simbólicas e têm diversos significados. Então, primeiro, por que eu acho que esses exercícios de observação, não vou nem chamar de meditação, são para todo mundo? Porque, a não ser que a pessoa tenha nascido iluminada, e eu sempre digo que eu não conheço ninguém que tenha nascido iluminado, a grande maioria dos adultos que ainda não praticaram esses exercícios de ser o observador e não os movimentos, vivem completamente identificados com os pensamentos, né? E é por isso que a gente fala que tá todo mundo sonhando, né? A gente nunca tá aqui, a gente nunca tá na única realidade que existe, que é que se apresenta aqui, nesse momento, e a gente vive os nossos pensamentos, né? Quem nunca se pegou indo de um lugar para outro, sem lembrar por onde passou, e chega no outro lugar, não sabe nem o que foi fazer ali, de tão grudado nos pensamentos que estava, né? E se a gente passa a vida inteira dessa forma, a gente passa a vida inteira sonhando a vida, a gente perde todos os momentos da vida. E tudo bem também. Mas é por isso que é legal, essa é a magia desses exercícios, né? É a magia de você... Tiago, parceirão, que ótimo! É a magia que acontece quando você simplesmente treina esse músculo do observador, que faz com que você veja os movimentos, não seja os movimentos. E quando você abre os olhos, vai te dando essa habilidade de ficar aqui, né? E menos identificado com os pensamentos, né? Boa noite, querido. Faz aí com a gente, faz ela todinha. Que ótimo. Eu tô aqui, Thiago, contando os princípios dessa história toda. E na realidade, assim, a gente nem precisa entender por que funciona. É que a mente humana é muito curiosa, né? É uma das características de controle da mente humana é querer entender, né, as coisas, querer entender tudo, por que está por trás e por quê. Mas nem precisaria, só basta fazer, né? É tão simples e tão poderoso que... Oi, Lu! Que a mente não entende, né? Porque
A gente está acostumado a tudo extremamente complexo, difícil, né? Quanto mais esforço, melhor a gente alcança, né? Melhor, e é o oposto de tudo, é o não fazer nada, é o mais simples de tudo, é o descanso, né? E é muito contraste com esse outro jeito de viver que a gente está acostumado, né? Então, é simples assim, né? A única coisa que a gente faz é a gente treinar um hábito diferente do hábito que a gente está acostumado, né? Enquanto adulto. A criança vive no presente, né? A criança, quando está brincando, ela está só brincando. Ela não está brincando pensando na conta que tem que pagar e nos problemas do mundo. Não, ela está ali, 100% presente. A gente vai ficando adulto, a gente vai perdendo essa habilidade. E a gente começa a viver os nossos pensamentos como se eles fossem a realidade, né? A gente acredita demais nesses 10% da nossa limitada mente e aí a gente sofre muito, né? É a grande sofrimento da humanidade é o pensar, não é o ter pensamento. É o ter o pensamento e seguir com ele, né? Seguir com ele. Isso já gera um corte muito grande, porque a gente está em casa, a gente está pleno aqui. Aqui, ó, nesse único momento, nesse eterno agora, né? E aí, para conseguir fazer isso, a gente tem que fechar os olhinhos de vez em quando. E não é difícil, não é um esforço. Tudo que a gente faz na vida é muito mais complexo do que isso, né? Tudo. Estava falando até a gente comer o que a gente precisa comer. Eu passei na nutricionista essa semana, que me tirou toda a alegria do que eu estava comendo. É tão mais difícil do que simplesmente fechar os olhos e não fazer nada, e só olhar, e só permitir, só descansar aqui, né? Então é isso, tenho vontade de voltar para o básico, primeiro porque tem muita gente nova chegando, e depois porque essa semana, coincidentemente, a semana que passou, eu falei com vários grupos diferentes pela primeira vez, e eu trago sempre a razão do porquê que é tão impactante, né? E de novo, não precisa entender, mas a mente humana adora entender, né? Como eu disse, faz parte do controle, né? A gente entender as coisas, né? Ou achar que entendeu, né? Bom, então agora acabou a filosofia. Por sinal, de novo, lembrando que quem tiver dúvida, perguntas, curiosidades, pode escrever para mim aí, eu tenho respondido, tá? É legal trocar e a experiência, porque essa é uma prática da prática, né? Não é a prática do conceito. Isso é 1% de teoria, mas é a prática de cada um e a viagem de cada um, né? Gigi, a primeira vez sua aí, Gigi, nossa senhora. Eu acho que isso é desespero, né? Bom, vamos, então, bem-vinda, dona Gica. Vamos começar, já que a Gigi entrou, tá na hora de começar. E lembrando que o Diogo, que é meu sócio, ele que me ajuda a subir os vídeos nos outros 2 canais, né, que é do YouTube e do Spotify, que chama Te Transforma. Ele falou que a gente já fez 52 lives de meditação, eu fiquei assustada. Bom, então lembrando que quem tem vontade de ver as que já se passaram, tem aqui no feed, mas tem também no YouTube e tem também no Spotify, tá? Graças ao Diogo. Muito obrigada, Didi. Ó, então vamos fechar os olhos, todo mundo. Mas eu vou lembrar também das 3 regras básicas para a gente observar os movimentos, para ser uma experiência tranquila. A primeira é a gentileza. Então, muita gentileza em todos os momentos. E se você puder carregar essa gentileza com você, maravilhoso, porque a mente não é gentil com a gente. Então, quando a gente é gentil, a gente quebra também o padrão da mente. Então, a primeira coisa é a gentileza, e a gentileza começa já na postura que você vai encontrar aí. Acha uma posição, uma postura... Posição, né? Postura também parece uma posição confortável, tá? Que pode ser sentada
Pode ser deitada, pode ser recostada, pode ser na rede, se tiver uma rede aí. Acha uma posição gostosa para o seu corpo, porque seu corpo, se tiver algum desconforto físico, isso vai chamar atenção, né? E você vai ficar segurando para não mexer. E também, se no meio tiver algum desconforto, quiser mexer o corpo, mudar de lugar, tá? Não fica segurando, tá? Vontade de abrir os olhos, de repente, aquela curiosidade incrível. Abre os olhos. Abre os olhos. E depois fecha de novo. Tá? Alguém chamou, aconteceu alguma coisa. Então, gentileza, muita gentileza na hora de se colocar aí pra gente meditar junto, tá? O outro ingrediente é saber que não tem como dar errado. Não tem uma experiência certa, não tem uma experiência errada. O que você olhar, o que você enxergar aí é o que está acontecendo naquele momento. Pode ser intenso, pode não ser, pode ter muito pensamento, pode não ter, pode ter emoção, pode não ter, pode ter barulhos externos, pode ter interrupções. Não tem problema, tá? Não tem uma experiência certa. Então, não tem como dar errado. E a outra, que é muito comum quando todo mundo começa, é achar que não conseguiu. O não conseguiu é ainda o mais impossível, porque a gente não faz nada. Quando a gente não faz nada, não tem o que a gente consiga. Né? Lembrando que a gente não está aqui para afastar os pensamentos, a gente está aqui para observar, para olhar e para permitir. Tá? O que tiver que acontecer na frente, que aconteça. Então, dito isso, vamos lá. Acha essa posição confortável e fecha os olhos. E a primeira coisa que a gente vai fazer é observar o corpo de olhos fechados. Coloca atenção no seu corpo, com gentileza. Percebe se tem alguma parte mais tensa, mais fechada. Coloca atenção ali e relaxa. Percebe a sua respiração. Não é para mexer, mudar nela, controlar. Só coloca a sua atenção na respiração. Percebe se tem alguma parte do corpo que se mexe quando você respira. Agora sente a superfície de onde você está, da cadeira ou do sofá, de onde for, encostar no seu corpo, ou vice-versa, o seu corpo encostar nessa superfície. Percebe isso? Percebe o peso do corpo. E agora coloca atenção nos pés e nos dedos dos pés e relaxa. Nos tornozelos. Nos joelhos.
atenção no quadril. Relaxa o quadril. Relaxa as mãos, os dedos das mãos. Preenche o tronco de ar com a respiração, mas sem forçar. Por sinal, tudo que eu falar aqui é um convite, tenha a intenção de fazer. Vai até onde for. Respira na frente do tronco, atrás, dos lados, embaixo, em cima. Agora coloca atenção no coração. Respira na região do coração. Abre o coração com a respiração. Respira atrás do coração, dos lados, na frente. Em cima e embaixo. Agora abre a garganta. Deixa a língua solta, apoiada embaixo da boca. Sente o ar entrar pelas narinas. Primeiro pela narina direita, depois pela narina esquerda. E agora sente o ar entrando pelas duas narinas ao mesmo tempo. Relaxa as sobrancelhas e o ponto entre elas. Relaxa a testa. E toda a cabeça, da testa até a nuca. Relaxa o pescoço. E toda a área do pescoço na frente, dos lados, atrás. Relaxa os ombros. E agora, mantendo os olhos fechados, começa a perceber, de olhos fechados, deixa os olhos fechados sem forçar, tá? Deixa essas pálpebras relaxadas, fechadas, mas relaxadas. Começa a perceber o espaço onde o seu corpo está. Mesmo de olhos fechados. Preenche todo o espaço de onde você está, que pode ser uma sala, um quarto.
escritório. Preenche todo esse espaço com a sua atenção. E sempre com gentileza. Percebe esse espaço de olhos fechados na sua frente, atrás de você, em volta, em cima e embaixo. E agora percebe os sons do espaço onde você está. Agora amplia essa atenção para os espaços em volta, que podem ser os outros cômodos da casa ou a rua. E vai ampliando essa percepção dos sons até os sons mais distantes, mais longínquos. Agora a gente vai começar a parte da observação, que eu sempre falo que é a mais importante, nem por isso é séria, nem por isso é difícil, é a coisa mais fácil que existe. E quando você estiver meditando sozinha, pode começar direto daqui. Então, mantendo os olhos fechados, olha para frente através da pálpebra. Sem forçar, sempre sem forçar, tá? Por mais estranho que possa parecer esse convite, né, de olhar de olhos fechados, enxergar de olhos fechados. A gente vê alguma coisa de olhos fechados. Pode ser uma tela escura, pode ser luzes, pontos, imagens. Não é para imaginar, é para olhar o que você está vendo, não é para criar absolutamente nada, não é para fazer nada, é a hora de não fazer nada, só observar e permitir. Pode estar vendo nada, ou pode estar vendo tudo. Começa a observar esse espaço que você vê de olhos fechados. Sempre sem forçar. Percebe se esse espaço se amplia. Se ele tem limites ou se ele é ilimitado. Percebe se você consegue enxergar atrás de você também. Vai brincando com essa observação, vai investigando essa observação.
Percebe a qualidade desse lugar que você está vendo de olhos fechados. Percebe se está calmo, se está quieto. Percebe se está agitado. E lembrando que só agora você não tem absolutamente nada para fazer, nem lugar nenhum para ir. Você só tem esse momento e você vai descansar nesse momento, vai descansar nesse espaço. Você não vai fazer absolutamente nada, só olhar e observar e permitir que o que tiver que acontecer na sua frente, que aconteça. Esse filme que você está assistindo não foi você que criou, não foi você que dirigiu, atuou, você não é o crítico desse filme. Mesmo que você queira interferir no que você está vendo, você não pode, você não tem esse poder. Você não tem controle agora, você só pode observar. E essa é a coisa mais difícil para o ser humano, não fazer nada. Então agora é um convite, só agora, para não fazer nada. E só olhar, assistir, observar e permitir. Se tiver pensamento, tudo bem. Se tiver emoção, tudo bem. Se tiver sensação no corpo, tudo bem também. Se tiver barulho externo, tudo bem. Não tem uma experiência certa nem errada, e nenhuma melhor que a outra. E agora eu vou falar umas frases. Vocês vão repetir essa frase em pensamento na sequência. Vão deixar essa frase desaparecer nesse nada e vão só observar entre uma e outra. Eu sou a paz que eu quero ver no mundo. Pensa essa frase, deixa ela desaparecer e só assiste, só observa. Não precisa gostar da frase, não gostar da frase, não precisa querer que ela faça sentido ou não faça. Repete a frase mecanicamente, como se ela fosse 1, 2, 3. Deixa ela desaparecer e só assiste. Eu sou a tranquilidade que eu quero ver no mundo. Repete a frase em pensamento, gentilmente, deixa ela desaparecer e continua observando, continua só olhando. Olhando e permitindo. Eu sou a confiança que eu quero ver no mundo. Eu sou a natureza preservada que eu quero ver no mundo. Eu sou o respeito que eu quero ver no mundo.
pensa a frase, deixa ela sumir, desaparecer, dissolver no nada e continua olhando. Eu sou o amor incondicional que eu quero ver no mundo. Eu sou a beleza que eu quero ver no mundo. Eu sou a liberdade que eu quero ver em todo mundo e no mundo. Eu sou a humanidade que eu quero ver no mundo. Pensa a frase, deixa ela embora e continua só observando e permitindo. Eu sou a unidade que eu quero ver no mundo. Eu sou a consciência que eu quero ver no mundo. Eu sou a saúde que eu quero ver no mundo. Eu sou a cura que eu quero ver no mundo. E agora aos poucos todo mundo pode abrir os olhos, voltar para cá. Espero que esteja todo mundo bem, que tenha sido suave e fácil. Se não for também, tudo bem. Lembrando que por mais que a gente não enxergue isso, tá todo mundo ligado, né? Quando se encontra esse espaço de paz. Obrigada a você, Evinha, de estar aí. Quando você encontra esse espaço de paz, você está deixando esse espaço de paz mais disponível para todo mundo. Não é um ato egoísta, tá? Muito pelo contrário. É simples saber quando a gente está desesperado, a gente desespera todo mundo à nossa volta. Desespero não é bom para a imunidade.
Se tiver desesperado, tudo bem, mas se puder acessar essa coisa gostosa que está dentro da gente, né? Não está fora. É a melhor coisa que a gente pode fazer para todo mundo, não só para a gente, tá? E lembrando que a estrutura dessa frase que diz que a gente é isso que a gente quer ver no mundo é porque a gente já é aquilo que a gente busca. O que a gente busca não está no mundo externo. Valeu, Ricardo. Obrigada a todo mundo. Tinha um grupo grande aí, meditando junto. Quanto maior o grupo, mais forte a força. Muito gostoso. E bom resto de sábado, bom domingo. Segurem a onda. E um beijo grande para todo mundo. Até a próxima. Qualquer dúvida me escrevam. Bateu recorde de audiência hoje, né, Vivi? Como eu falo, é o desespero. Ai, um beijo, turma. Oi, Gigi. Muito bom, Gigi, Eva. Super. Obrigada a todo mundo aí. Obrigada, Tati. Até a próxima. Ah, que ótimo! Obrigada. Tô lendo aqui as mensagens, gente. Um beijo, até mais.